paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou Aldair Siqueira, pós-vibracionista. Bom, eu quero meditar com vocês hoje aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos falar um pouco aqui a respeito da transfiguração de Jesus. Existem muitas informações profundas aqui nesse texto. Eu vou estar lendo o texto, a gente vai estar comentando. Veja só, os textos paralelos estão em Mateus 17, do versículo 1 ao 8, e Marcos 9, do versículo 2 ao 13. Então, assim, os três evangelhos vai tratar da transfiguração. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se e por aqueles dias, e não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Então, irmãos, olha o tanto de informações profundas que tem aqui. Veja só, no versículo 28 ele vai dizer: aconteceu que quase 8 dias. Esse quase 8 dias fala exatamente de qual dia? Vai falar do 7º dia. Quase 8 dias é o 7º dia. Por exemplo, lá em Mateus 17:1, ele já começa dizendo 6 dias depois. 6 dias depois é o 7º dia, que depois do 6º é o 7º dia. Então está havendo aqui uma soma dos textos. Aí vai dizer: tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João e subiu a um monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência. Então, essa transfiguração aqui, ela faz uma analogia à ressurreição, à glorificação corpórea. E veja que Jesus, ele teve o rosto como o sol. E lá em Apocalipse, capítulo 1, Jesus tem o rosto como o sol. Então fala da sua glória, fala da aliança eterna. Mateus 16, 27 é o mesmo assunto. Dá até para comparar com Daniel 7. Então, assim, nesse texto, Mateus 27, fala de um tribunal de Cristo. Vai mostrar o ancião de dia, vindo nas nuvens do céu. Então, assim, tem esse paralelo. Mas veja só o que vai dizer. E as vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, porque é veste sacerdotal. Então, vocês conseguem ver que aquela multidão que está lá em Apocalipse 7, que é o reino sacerdotal, elas têm essas vestes brancas, resplandecentes, de linho finíssimo, que é o ato de justiça dos santos. E eles que estavam falando com ele, 2 varões, que eram Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés e Elias são as 2 testemunhas. Moisés, representando a lei, Elias representando os profetas. E vai dizer: os quais apareceram em glória. Por que em glória? Porque é no 7º dia, o dia da glorificação, da ressurreição. E falavam da sua morte, qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Aí vai dizer o 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Aqui apontou para as 10 virgens. Por quê? Estavam com sono, então dormiam. Aponta para as 10 virgens que dormiam. E quando despertaram, então despertaram do sono aqui, então aponta para o grito da meia-noite. Que exatamente com o grito da meia-noite, eis o noivo, elas acordam e despertam, pegam as suas lamparinhas. Então aqui também aponta para 2 testemunhas, porque as 2 testemunhas que estão acordadas, vai dar o grito e elas vão acordar. Então vocês conseguem ver essa conexão? Aí vai dizer assim: viram a sua glória.
e aqueles 2 varões que estavam com ele. Então, Moisés e Elias. Então, eles viram o quê? Viram Jesus, Moisés e Elias glorificado. Moisés e Elias, aponta para as 2 testemunhas, que é as 2 casas de Israel, judeus e gentios, glorificado no dia da ressurreição, juntamente com Cristo, pois vai apontar para o reino. Moisés e Elias aponta para o reino de Deus, para a própria igreja. Então aqui tem conexões profundas. E aconteceu que quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 tendas. Número 3 aqui pode estar apontando para o 3º dia, porque é ressurreição. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então aqui, uma para ti, que é o próprio Jesus Cristo, Moisés e Elias, que tipifica a igreja, e aí ele fala para fazer uma tenda, uma cabana, que é tabernáculo. Ou seja, 3 tendas, ou seja, no 3º dia vai aparecer Moisés e Elias, que tipifica a igreja, e Cristo, glorificados, indo para onde? Para a tenda, para o tabernáculo. Consegue ver? Então assim, aqui tem conexões bem profundas. Se a gente for ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, como diz Daniel 7, ele está vindo para um tribunal. Então tem uma conexão, da vinda de Cristo. E aqui, esse texto de Lucas aqui está falando do momento da glorificação. Então a igreja ela é glorificada e ela é levada para o tabernáculo. Por isso que Pedro fala aqui de tabernáculo, de uma tenda. E por isso que ele vê eles glorificados, que fala exatamente desse 7º dia. Então existem essas conexões que são bem profundas. Então vocês conseguem ver que Apocalipse 4:8 vai falar desse dia, que Jesus vai estar vindo. Daniel 7, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, vai falar do ancião de dia. Consegue ver isso? Por exemplo, lá em Mateus 28 vai dizer: até que veja o Filho do Homem vindo no seu reino. E aí, Moisés e Elias aqui, Cristo transfigurando, vai falar exatamente desse reino, a qual vai dizer que ele vem na glória de seu Pai. Então assim, quem é o reino de Deus? O reino de Deus é a própria igreja, composta de judeus e gentios, que é as 2 testemunhas. Por isso que aparece Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas. Então assim, Jesus faz os seus discípulos verem Moisés e Elias. Por quê? Porque eles apontam para o reino de Deus. O reino de Deus está representado por eles, que são as 2 testemunhas. Isso é óbvio, não tem como dizer que não é. Então Elias profetizou contra Jezabel prostituta, mas tem prostituta em Apocalipse também. Também a grande Babilônia. Então o ministério de Moisés e Elias, ele vai estar em vigor na última semana. Então são conexões bem profundas. Então assim, o espírito de Moisés e Elias vai estar nas 2 testemunhas, pregando até que, onde chegar o dia da expiação, vai se cumprir essa literalidade. A igreja é glorificada, indo para o tabernáculo. Por isso que aparece Moisés e Elias, porque eles tipificam a própria igreja. Você vê que Elias orou 3 anos e 6 meses, ficou sem chover. Vai dizer isso em Tiago 5,17. Mas as 2 testemunhas vai orar também, ficar 3 anos e 6 meses sem chover. Então Moisés transformou água em sangue, mas as 2 testemunhas também vai transformar água em sangue. Então assim, se fala da grande tribulação. Vocês conseguem ver essa conjectura? Moisés, ele morreu, mas ele vai ressuscitar. Então Moisés está representando os santos que morrem em Cristo e aguardam a ressurreição. Veja que o corpo de Moisés até hoje ninguém sabe aonde está guardado, está escondido. Representa aqueles que morrem em Cristo, estão aguardando a ressurreição, e ninguém pode tomar, jamais alguém pode tomar a sua salvação daqueles que morrem em Cristo. Consegue ver? Então assim, Elias, ele foi transladado vivo, sem experimentar a morte. Representa aqueles que vão estar vivos na vinda de Cristo, aguardando o arrebatamento sem experimentar a morte. Então assim, são coisas bem profundas. Então são informações profundas que a Bíblia nos traz. Então assim, Marcos, capítulo 9, versículo 1 e 2, não tem a epígrafe, como em Mateus 17, que vai dizer o reino de Deus chegando com poder. Então assim, Mateus não fala chegando com poder. O reino é a igreja, judeus e gentios. O verso 6 dias depois, então é o 7º, sem dúvidas, irmão. Então se ele transfigurou representando a transformação dos corpos
na ressurreição. É só fazer uma comparação ao sétimo dia. Por exemplo, Apocalipse 10, versículo 7, 1 Coríntios 15, 52, que vai falar da glorificação corpórea. Apocalipse 11, versículo 15, vai mostrar isso. Agora, por que eles, do texto, eles veem Moisés e Elias e Cristo? Então, a lei, os profetas apontando para Cristo. Depois eles veem somente Cristo. Por quê que eles não veem mais Moisés e nem Elias? Porque é o cumprimento da lei, que aponta para Cristo, se cumpre em Cristo. Não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. Isso é o fim da lei, é o cumprimento da lei, né? E dos profetas que duraram até João. Então Jesus, irmão, ele fala muitas coisas do passado para o futuro, né? Usando essas figuras de linguagem. Então, por exemplo, Lucas 9, 27, tem coisas bem interessantes aqui. Não é uma contradição, as pessoas falam, mas aqui tem uma contradição. Não tem. 6 dias depois, fala do sétimo dia. E cerca de 8 dias, fala do sétimo dia. Por que ele fala cerca de 8? Porque 6 dias depois é o sétimo e cerca de 8 dias também é o sétimo. Mas por que ele menciona cerca de 8? Porque o sétimo dia aponta para o milênio e o 8º dia vai apontar para coisas a mais, que é a eternidade. Consegue ver? São conexões profundas. Então, assim, ninguém está errado. Nem Lucas, nem Marcos, nem Mateus não estão se contradizendo. Na verdade, estão só fazendo essa soma. Então, são coisas bem interessantes. É isso que eu queria passar para vocês. É uma informação a respeito das duas testemunhas, Moisés e Elias, que representa a própria igreja. Consegue entender? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Agora, quando ele fala assim, desperta tu que dormes. Então fala de quê? Das 10 virgens, porque elas dormiram. Aí quando vai falar, e o Senhor te esclarecerá. Aquele que dorme não vai ver esse dia glorioso do Senhor. Por que resplandecente? Porque fala da vinda de Cristo, com poder e grande glória. Moisés e Elias em glória. Só Lucas vai falar isso. Em glória representa o quê? Representa que está ressuscitado e glorificado. A glória de Deus está na face de Cristo. Então, assim, as 10 virgens, elas despertando do sono. Agora é interessante que as 5 virgens prudentes, elas vê a glória de Cristo, juntamente com as 2 testemunhas, né, formando exatamente aí os 7 cardeais. Mas as 5, elas não vê. Por quê? Porque elas entram em trevas. Elas ficam de fora. Consegue ver? Então, assim, se nós estivermos dormindo, nós não vamos ver a glória de Deus. É por isso que manda despertar. Desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É por isso que tem que acordar. Será que esse texto aqui, quando vai dizer desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, está chamando para despertar do sono. É o chamado para as virgens acordar e despertar. Então, assim, representa a vinda do Senhor em glória. O sono fala dos que dormem no pecado, não verão a glória do Senhor. Aqueles que ficarem dormindo, não procurar buscar a palavra, se encher do azeite, meditar, não vai poder participar da glorificação. Não vai para o tabernáculo, não vai ver a glória do Senhor. Era essa meditação que eu queria passar para vocês. Então, que Deus abençoe a todos.